Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a conhecer a palavra hoje, que está em 1 Reis, no capítulo 2, no versículo 12, que diz assim: E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e seu reino se fortificou sobremaneira. Então, a palavra de Deus nos fala que Davi, ele ficou encantado com Batseba, que foi uma mulher que estava se banhando, e ele ficou encantado com a beleza dela. Então ele cobiçou aquela mulher para ele. Então ele pediu que Batseba viesse ao encontro dele, às escondidas. Ali ele teve um relacionamento com ela, mas a consequência desse erro, porque ele estava cometendo adultério, ele estava fornicando com uma outra mulher e ela era casada, então isso não poderia acontecer. Então ela engravidou desse momento que os dois tiveram íntimos, né? E veio uma consequência desse erro, por eles ter se envolvido e ele ter caído no adultério, de ter se envolvido com uma mulher casada. Ali eles tiveram um filho e Davi viu que essa criança começou a ficar doente e começou a clamar a Deus e ficou em jejum, ficou trancado no quarto sem comer, pedindo misericórdia por essa criança. Então o Senhor não perdoou ele, tirando essa criança, porque Davi cobiçou e Davi matou o marido dela. Então ele caiu no adultério e no homicídio. Então Deus ficou irado com ele por ele ter feito isso, mesmo ele sendo servo de Deus. E ele ficou muito tempo pedindo perdão ao Senhor por esse erro. Muito tempo para Deus perdoar esse erro que ele fez. Porque, como pode um homem que Deus descreve que é segundo o coração dele? Então nós vemos que todos os servos de Deus que estão escritos o nome deles, os relatos, as obras dele na Bíblia, todos eles erraram. E todos nós que estamos vivos também, os que já morreram, todos nós erramos. Então Davi cometeu um erro muito grave. Ele cometeu um homicídio e se deitou com uma mulher casada. Então ele ficou muito tempo padecendo e sofrendo e pedindo perdão a Deus. Sem contar que ele perdeu essa criança, o filho dele, que a criança nasceu e logo morreu. Mas nós vemos aqui que o que é a pessoa pedir perdão? O que é o arrependimento de um homem que, por mais que fazia toda a vontade de Deus, caiu na tentação por não ter vigiado, em vez de ter ido para a guerra, ficou em casa e ficou olhando coisas que não devia, ficou cobiçando coisas que não devia. Então, assim também somos nós, que ficamos cobiçando, olhando coisas, fora de casa, cobiçando coisas na igreja,
cobiçando coisas na internet, em vez de a gente estar buscando a presença de Deus. Então, aonde que a gente abre uma brecha para o inimigo trabalhar na nossa mente? E aonde que a gente erra? Mas ele, como um servo de Deus, ele clamou, ele jejuou, ele ficou ali um bom tempo, né, com o rosto no pó ali. Não foi exatamente no pó, né, mas ele ficou lá no quarto dele, lá com o rosto no chão, clamando a Deus, pedindo perdão pelo erro que ele cometeu. E depois que a criança morreu, ele se levantou, ele se alimentou e fez alguns salmos referente a isso, pedindo perdão ao Senhor pela falha que ele cometeu. E Deus, vendo o arrependimento dele, vendo o coração sincero de Davi, Deus concedeu, pelo arrependimento de Davi, pela misericórdia de Deus, porque através da misericórdia Deus concedeu a Davi, mas viu que Davi também ele reconheceu o erro dele. E ele pediu, ele clamou, ele disse: Jesus, tem misericórdia, Deus tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sei que eu errei, meu Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aí o Senhor, vendo o coração sincero de Davi, porque por mais que a gente erre, Deus vê a nossa humilhação perante o nosso erro. E o que aconteceu? Então, através disso, Deus concedeu para Betsabá e para Davi um outro filho. Aí Deus viu o arrependimento, o reconhecimento do erro, a humilhação perante ao Senhor. Aí o Senhor deu um filho para eles, que mais tarde ia se tornar um rei, o rei Salomão. O rei Salomão, que acabou se tornando o rei mais sábio. E por mais que toda a sabedoria que também Salomão teve, Salomão com toda a sabedoria dele, para a gente poder entender, irmãos, como é necessário o arrependimento, mas um arrependimento sincero, de coração puro. Uma pessoa, um rei de tanta sabedoria, não pelo fato dele ser rei, mas pela sabedoria dele, tendo noção que ele não poderia se envolver com outras mulheres que eram de outras religiões, queriam trazer os seus deuses para dentro da casa dele. Ele também, da mesma forma que cobiçou Betsabá, Salomão também cobiçou outras mulheres também. E deixou que a idolatria daquelas outras mulheres que não serviam a Deus entrar também na vida dele. Então nós vemos, irmãos, que a palavra nos fala que Salomão ele já não estava totalmente na presença de Deus mais, porque aquelas mulheres, eram tantas mulheres que ele tinha, que ele deixou a idolatria entrar, deixou os outros deuses entrarem na vida dele, permitiu que aquelas mulheres trouxessem a idolatria a outros deuses. Então nós vemos também que Salomão ele pede perdão a Deus e ele reconhece que tudo que a gente faz é vaidade, que o bom mesmo é estar na presença de Deus, é ter temor a Deus, porque sem temor a Deus você vai errar com certeza.
E no final do relato de Salomão, é isso que ele diz: o mais importante de tudo, eu desfrutei de tudo, eu conquistei muitas coisas, eu fiz cidades, eu fiz plantações, eu tive todas as mulheres de todos os jeitos, morenas, loiras, independente que tipo de mulher era, ele teve todas as mulheres. Mas por mais que ele desfrutou de tudo isso, ele caiu em si e viu que o temor, que faltou para ele temor de Deus. E assim como aconteceu com Davi, que se envolveu com outras mulheres, não teve temor a Deus, ficou cobiçando outras mulheres, e assim também as mulheres também ficou cobiçando também outros homens. Então a gente tem que entender, irmão, que dependente se a mulher cobiça, se o homem cobiça, para você não cair no erro, você tem que ter temor a Deus, porque você sabe que se você trair o teu esposo, se você trair a tua esposa, você vai perder a presença de Deus, assim como aconteceu com Davi. Mas depois Deus honrou Davi, dando para ele um outro filho que se tornou rei, que foi Salomão. Mas da mesma forma que o pai, Salomão também errou da mesma forma, através de mulheres. Através do quê? Da falta de temor. Porque se você não tem temor a Deus, você vai cair nas lábias, você vai cair na beleza exterior de uma mulher mundana, você vai cair na beleza de uma mulher que está dentro da igreja, usada por Satanás, usada pela pombagira para poder te seduzir dentro da igreja. Então, se você tem temor a Deus, quem teve temor a Deus? José teve temor a Deus. Quando a rainha ficou tentando seduzir e levar ele para a cama, José teve grande temor a Deus, teve respeito pelo rei e, acima de tudo, teve temor a Deus e não se deitou com a rainha. Então, ele teve esse temor. Mas é claro também que ele não foi santo e em algo com certeza José errou também. Então vamos ficar com essa reflexão para hoje? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, e peço, Senhor, meu Deus, que a tua palavra, Senhor, fique em nossos corações, Pai. Que o temor, Senhor, acima de tudo, Senhor, o temor, Senhor, da cobiça, o temor do desejo, meu Pai. Oh, Senhor, meu Deus, eu creio que as tuas servas e os teus servos, Senhor, têm ouvidos espirituais, olhos espirituais, Senhor, para ver o engano de Satanás, meu Deus, que quer tirar, Senhor, os teus servos e as tuas servas do engano, Senhor. Pai, em nome de Jesus, porque o teu nome é santo e poderoso, assim eu peço, Senhor, que o Senhor venha repreender, Senhor, da vida dos teus servos e da vida das tuas servas, todo engano de Satanás, meu Deus, que Satanás faz de tudo para destruir, Senhor, as famílias. Mas em nome de Jesus, os teus servos e as tuas servas, Senhor, terão temor à tua palavra, meu Pai, para que eles não venham perder, Senhor, a tua esperança, Senhor, a esperança que o Senhor nos concede todos os dias, que o teu Espírito Santo não se afaste da vida dessas pessoas, meu Deus, mas que venhamos ter temor todos os dias, Senhor, no nosso pensar, no nosso falar e no nosso agir e no nosso olhar, principalmente através da cobiça em tudo que a gente deseja, Senhor, seja no dinheiro, seja através da beleza do homem, da beleza da mulher. Em nome de Jesus, assim eu peço, Senhor, pelos teus filhos. Senhor, continua nos guardando na tua presença, em nome de Jesus.